Bom dia. Mais uma vez estamos nos encontrando para cultuar, adorar a Deus, estudando, refletindo sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, entendendo que a Bíblia foi escrita a partir de uma revelação de Deus aos homens, a mesma revelação que sempre ele, Deus, esteve passando, falando aos homens, sem mudanças. Então, o que ele hoje revela é a mesma mensagem, é o mesmo recado que ele revelou desde a época de Adão, sem mudanças. O que ocorreu é que os homens que foram compreendendo, foram tendo contato com essa revelação, esses homens foram criando, não é criando, mas foram desenvolvendo um entendimento diferente um do outro, porque ser humano é assim mesmo, não é? É assim mesmo. A gente vê a mesma coisa e cada um vê de uma maneira diferente. E assim aconteceu. A ponto de, no nosso caso, por exemplo, em Moisés, que começou a ser o primeiro a escrever, o próprio Jesus dizer, antigamente foi dito isso e isso, eu porém vos digo. Então a revelação não estava completa, perfeita, em Moisés. Moisés foi um começo, foi um início, mas Jesus é a máxima revelação, é a perfeita revelação. E ela se resume a uma palavra. Nós temos lembrado isso porque é importante para nós mesmos, até diante das reflexões que fazemos e das vivências que temos. Toda revelação se mostra em uma só palavra, que é exatamente a palavra amor. Amor de Deus para comigo, o amor de Deus para com cada pessoa, e ainda usando o termo da Bíblia, cada pessoa sem acepção, sem nenhuma acepção. Para Deus, todos, sem exceção, são altamente importantes, altamente objeto do interesse da parte de Deus. Entende? Então é isso que a Bíblia coloca e é isso que a gente deve entender. Quando você vê no texto bíblico aquela preferência por Israel, entenda que aquilo é um entendimento do escritor, porque Deus tem interesse por toda a humanidade ao mesmo tempo e de maneira igual. Bonito isso, né? Bonito isso. Quando a gente pensa num Deus exclusivista que gosta de um grupo, isso não faz bem para a gente. Porque nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos dentro de nós o senso de justiça, o senso de amor. Então, por pior que eu seja comigo mesmo e com os outros, ainda assim eu tenho esse senso de justiça. E na hora que me ensina um Deus exclusivista, um Deus que ama a uns e prejudica a outros, um Deus que protege uns e procura o mal de outros, na hora que me ensinam isso, não me faz bem. Eu posso até dizer que é maravilhoso, mas não me faz bem, me adoece. O Deus que me dá saúde é o Deus que a Bíblia, que a revelação e a Bíblia no seu todo ensina. É um Deus que ama a todos igualmente, sem exceção. Nenhuma exceção. Tá? Então é isso que a gente tem visto. E no Salmo 119, versículo 43, a Bíblia diz assim: da minha boca não tires totalmente a palavra da verdade. Não tires totalmente a tua palavra, pois tenho esperado nos teus juízos. É claro, como eu disse, é uma poesia e, às vezes, o fim justifica os meios, no caso da poesia. Justifica a utilização de certos termos, de certas... Então, na poesia é assim. O que eu quero falar justifica o pior que eu possa mencionar para chegar onde eu quero, o que não é ideal o que não é ideal nos relacionamentos, na vida, no cotidiano, tá? Da minha boca não tires totalmente a palavra da verdade, isso não precisa pedir não, Deus jamais. O pouquinho que ele consegue colocar no coração e na boca da gente, já é um esforço grande que ele faz.
ele ainda ia tirar? De maneira nenhuma, né? Aí ele coloca, pois tenho esperado nos teus juízos. Então, a paráfrase diria o seguinte, somos bem-aventurados, pois o Senhor, por seu Espírito em nós, que habita no salvo, né? Atendendo à sua graça salvadora, ao seu plano de salvação, tem alimentado cada vez mais a verdade da sua palavra em nosso coração e em nossa boca. Por isso, sempre estamos esperando nos seus juízos amorosos para com todas as pessoas do mundo. Para com todas, sem exceção, pessoas do mundo, né? Nós temos assim, diante disso, nós temos prazer em estudar e refletir na revelação divina, tá? Como é que ele faz para nos valorizar? Como é que ele age? Como é que ele pega uma pessoa como eu e encontra motivos para valorizar? Como é que ele pega, vê, conhece uma pessoa como eu, sabe, né, dos meus limites, dos meus defeitos e ainda assim me valoriza de maneira intensa, apaixonada? Como que isso acontece, né? Então, estudando isso, a gente então percebe que existe também, claro que existem outras maneiras, outras palavras, mas tem duas aqui que eu coloquei para poder só lembrar num momento como este. Primeiro, ele nos recomenda. Recomendar aqui é no sentido de que ele confia que eu tenho virtudes. Então, ele conhece os meus defeitos, sabe de todos, com detalhes, né? Mas ele sabe das minhas virtudes e sabe valorizar essas virtudes. E quando você valoriza, quando você foca nas virtudes, você então termina não dando tanto valor aos defeitos. Assim também somos nós em relação às pessoas. Quanto mais eu foco na virtude, mais os defeitos ficam menores, né? As pessoas podem chegar para mim e dizer assim, olha, ele tem esse defeito. Mas você está focado na virtude da pessoa. E você então, agora o que a gente não pode é negar o defeito, né? Mas as virtudes estão ali e a gente foca neles. E quanto mais eu faço isso, menos eu dou importância aos defeitos que aquela pessoa possa ter. E Deus faz assim com a gente. Foca na virtude. Por que ele foca na virtude? Veja só quantas coisas são favoráveis. Primeiro, eu fui criado à imagem e semelhança dele. Isso quer dizer que eu tenho muitas virtudes. Não é nem por mim, não. É porque já faz parte dessa estrutura de como eu fui criado. Segundo, eu passei pelo novo nascimento. E então agora eu estou sob a graça, sob a bênção da graça, sob a direção da graça. E isso faz com que eu também eu amplie essas virtudes que eu possa ter, né? Terceiro, o Espírito de Deus habita em mim. E ele, veja só, ele está me fazendo cada vez mais parecido com Jesus, independente de eu estar permitindo, porque no dia que eu passei pelo novo nascimento, eu disse a ele que ele pudesse trabalhar no meu coração. Eu abri a porta, digamos assim, da minha vida, da minha alma, para que ele pudesse fazer isso, né? Então, todos esses motivos e outros tantos motivos faz com que ele tenha certeza, confiança nas minhas virtudes, tá? Então, ele recomenda. Lá em Coríntios, capítulo 13, quando a Bíblia fala que quem ama tudo sofre, é nesse sentido, né? É o de recomendar. É de quando você reconhece que a pessoa tem defeitos. Mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja focado naquilo. Mas tem, porque é ser humano. Não tem como fugir disso, né? Mas você está focado na virtude da pessoa. E aí você está disposto, por isso, né? Veja só, focado na virtude, você está disposto a sofrer pelos defeitos. Você vai chamar a atenção da virtude, mas sabendo que existe defeito e há o perigo de que mesmo que a pessoa desenvolva aquela virtude, de vez em quando os defeitos vão aparecer e às vezes vai ser até contra você mesmo. E você está disposto a sofrer isso porque você ama aquele indivíduo. É assim que Deus age com a gente. É exatamente assim que ele faz para nos valorizar, né?
A segunda palavra é predispor. É quando ele se predispõe a nos ajudar. Ele está pronto para atuar. Há um anseio dele de nos ajudar, porque ele sabe que por nós mesmos somos incapazes de sair do atoleiro que nós estamos. Né? Não tem que ficar. Ele sabe que se ele ficar de lá, de braço cruzado, olhando e gritando de lá, me incentivando de lá, não vai ser suficiente. É preciso que ele venha, né, ao atoleiro que eu estou, para que possa me ajudar a sair daquele lugar. E ele está disposto a isso, porque ele ama. E quem ama faz assim, quem ama age assim. Né? Com amor e por amor, ele age e faz dessa forma. Tudo sofre para dar novas oportunidades, para ajudar de muitas formas, né? Sabendo que o Espírito sabe bem convencer, converter e santificar. Tá bom? Muito bem, falando sobre o culto a Deus. Hoje é sábado e a gente, no sábado, a gente lembra que o verdadeiro culto a Deus é querer mesmo, de verdade, agradar ao Senhor. Tá? É querer de verdade, não é aquela coisa que a gente canta. Muitas vezes a gente diz assim, canta aquelas músicas diz assim, tudo entregarei, e né, não me lembro mais a letra, mas é mais ou menos isso, tudo entregarei, Senhor, né? Mas na prática não é bem assim, a gente não faz isso. Então não é isso que eu estou falando. Quando a gente fala de verdadeiro culto a Deus, é quando há realmente no coração da gente um desejo de agradar a Deus. Não é agradar aos outros, não é agradar a si, não é agradar o que os outros acham, não. É agradar o que agradar a Deus e não, né, o que nos seja conveniente. Né? A maioria das coisas que nós somos e fazemos em relação a Deus tem a ver com a conveniência. Eu vou fazer porque eu descobri que vale a pena para mim. Eu descobri que é bom para mim. Eu descobri porque eu saio ganhando. Tudo que Deus quer para a gente sai ganhando. Mas a gente só vai fazer quando a gente está convicto disso. Então isso é conveniência. Né? Culto a Deus é quando você está realmente disposto a agradar a Deus, mesmo que você não entenda o que você vai ganhar com isso. Né? Que vantagem você vai levar nisso? Então, esse é o verdadeiro culto a Deus. São grandes exemplos de culto a Deus. Eu coloquei aqui também o seguinte: lutar contra nós mesmos. Nós temos uma resistência grande para fazer a vontade de Deus. E temos que passar muito tempo lutando. E isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é maravilhoso. Porque quando Deus nos vê movidos, né, quando ele nos vê envolvidos em querer, ele está sabendo que aquilo não está barato para a gente, aquilo está caro. E a gente está enfrentando, porque a gente quer realmente agradar a ele. Né? Então a gente tem que lutar contra paixões, desejos, preconceitos que nós temos, muitos. Né? E isso são maneiras de lutar contra nós mesmos. Também agir contra nós, né, a favor dos outros. A melhor adoração, né, é ser bênção de Deus às outras pessoas. Tá? Então essa é a nossa lembrança para hoje a respeito do culto ao Senhor Deus. Eu quero realmente cultuar a Deus? Eu quero realmente adorar a Deus? Essa é uma grande pergunta, né? É claro que no primeiro momento a gente diz sim, mas queremos mesmo? É um anseio, a gente quer mesmo, haja o que houver, custe o que custar, a gente quer mesmo isso? Ou a gente quer atender a preconceitos, a prepotências, a teimosias que a gente tem? Né? Então, a gente tem que saber exatamente isso. Vamos falar sobre o texto bíblico de Colossenses. Estamos no último capítulo 4 de Colossenses. Já falamos sobre as instruções finais que Paulo coloca aqui, do versículo 2 até o versículo 6. Estamos nas saudações finais. Estamos no versículo 11 e 12, quando Paulo diz o seguinte: E Jesus, que se chama justo, sendo unicamente estes, dentre a circuncisão, os meus cooperadores no reino de Deus, os quais
tem sido para mim uma consolação. Aí é falando a respeito dos dois nomes que ele já mencionou. O Tíquico, não é? Tíquico e também o Onésimo. Então ele já mencionou isso nos versículos anteriores, e ele fala agora da importância desses homens, né, da presença, da atuação, da disponibilidade desses amados, que chamados cooperadores, né, no reino de Deus com ele. Então ele está aí valorizando, dizendo aos colossenses, na igreja de Colossos, da cidade de Colossos, ele dizendo da importância desses homens na obra do Senhor e no seu próprio ministério, no ministério do próprio Paulo. Tá? Saúda-vos, olha aqui outro nome que ele vai colocar. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, então daquela região ou daquela cidade, né? É um de vós, servo de Jesus Cristo, e que sempre luta por vós nas suas orações. Está sempre essa luta aí no sentido de estar sempre orando, né? Está sempre pedindo a Deus. Porque se isso aí for no sentido de estar em oração, criando mecanismos para Deus abençoar mais vocês, isso aí é uma conversa pagã, um paganismo doente, né? De um Deus que só age a depender do gás que a gente coloca nele. Deus não é assim, o nosso Deus não é assim. Deus ama intensamente, amava e ama, né? Amava, vamos dizer assim, em relação ao texto. Deus amava intensamente os colossenses, intensamente. E mesmo que ninguém orasse pelos colossenses, ainda assim Deus iria continuar amando e derramando muitas bênçãos sobre os colossenses. Não é a oração de Epáfras que iria fazer Deus dar mais, né? Ser mais abençoador. Não tem sentido para um Deus que ama. Ele não fica ali esperando que alguém peça por alguém. Ele intensamente se envolve para abençoar aquela pessoa. Então, se a ideia de Epáfras, a ideia aqui é de, olha, ele não esquece de vocês em oração. Não esquece, não é? Quando ele fala que está em luta nas orações, é nesse sentido. Tomara, né? Tomara. Aí diz assim, e que sempre luta por vós nas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Veja só. Essa ação é uma ação da graça de Deus, né? Independente de Epáfras pedir. É uma ação da graça de Deus. É Deus que nos mantém com ele, né? É uma ação da obra, da presença do Espírito Santo na vida de um salvo. O processo de santificação, né? Não é a oração de Epáfras que vai fazer com que eles sejam, né, permaneçam. Eu até tenho sempre lembrado que eu gosto quando eu vejo crente, né, gente religiosa, cair. É bom, é maravilhoso quando cai. Por quê? É a grande chance que ele tem. Se ele permanecer caído, né, se ele permanecer caído, é porque não é crente. Não tem a ação do Espírito na sua vida. Mas se ele levanta, né, se ele toma uma nova postura, aí sim demonstra que ele tem esse Espírito, né? Então, não depende da oração de outros, mas depende dele ter ou não esse Espírito Santo. Se ele tiver, ele não, aí o que diz aqui, ele não deixa de permanecer perfeito e plenamente seguro em toda a vontade de Deus. Tá? Porque não depende dele, não depende das orações dele nem dos outros, não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de pregação, depende dele ter ou não passado pelo novo nascimento. É isso que depende para que ele permaneça perfeito e plenamente seguro em toda a vontade de Deus. Tá? Muito bem. Vamos aqui para incômodos. Incômodos. O que deveria nos incomodar? Deveria, né? Não nos incomoda, sabe? Não faz diferença nenhuma na vida da gente. A gente dorme o sonho dos anjos, né? Como se nada tivesse acontecendo, porque não tem nada a ver com a gente, não tem compromisso com aquilo. A gente diz ter compromisso com Deus, mas
aos interesses de Deus não temos nenhum compromisso. Então, o que eu vou chamar a atenção aqui é sobre isso aqui. Ó. É o que nós chamamos de um capitalismo esmolante. Tá? Isso deveria nos incomodar. Capitalismo esmolante. Veja essa gravura que está aqui. Presta bem atenção. A filantropia social dos ricos. Olha aí como é que ele faz. Então tem aqui toda uma ação de privatização, fim da CLT. Tudo isso são direitos do trabalhador que são tirados. Né? Cada vez mais são tirados, diminuídos. Então, cada vez mais o indivíduo se torna escravo. Escravo, né? Porque não tem mais direito a nada. É só para satisfazer os interesses do capital, de quem tem a grana. Né? Então, está tudo aqui. Aí, tem assim, depois a fala deles, eles dizem assim, temos muito dinheiro para doar a entidades que ajudam vocês a terem muita saúde para trabalhar mais para nós, ponto, né? Então sejam agradecidos. É assim que funciona, né? Então veja só aqui o que aqui não nos incomoda. O capitalismo esmolante. O que é isso? É a prática diabólica que defendemos com nossa religiosidade, onde os ricos exploram e lucram, veja só, 500 milhões. Eles exploram e lucram 500 milhões e voltam bonzinhos aos nossos olhos, né? Bonzinhos e admirados por nós, dando 2 ou 3 milhões em favor de seus explorados, em favor, vírgula. Né? Como está lá a charge, né? Aqui, ó, eu vou dar para entidades que façam vocês terem mais saúde para trabalharem mais para nós. Não é para o bem de vocês, é para que vocês fiquem melhorzinhos, mais grabudinhos, mais fortes, para trabalhar, para a gente continuar explorando vocês. Entendeu? Isso se chama um capitalismo esmolante. Parece que está fazendo um favor, um bem a gente, doando. Não está doando. Ele está apenas devolvendo um pedacinho do muito que ele nos assaltou, mas ele está devolvendo para que a gente esteja mais robusto e mais interessado em fazer aquilo que eles querem em favor dos interesses deles. Isso deveria nos incomodar. Entendeu? Deveria nos incomodar, mas não incomoda. A gente não liga para isso. A gente é explorado e a gente ainda defende o explorador. E vamos dormir tranquilos como se nada tivesse acontecendo. Isso é o sistema de Mamon. O amor ao dinheiro, não o nosso, deles. E a gente sofre em relação a isso. Entendeu? Então isso deveria nos incomodar. Como na luta, na síndrome de Pedro, né, de pegar a espada e irmos para a guerra, para a luta. Né? Não é assim que a coisa faz. A gente precisa, no mínimo, se os cristãos tomarem a atitude de dizer que isso está errado, só basta isso, dizer que está errado, que não concordamos, isso não é cristão, não é bíblico, isso não é amor ao próximo. Basta apenas repetirmos o que a Bíblia fala, só isso. Se dissermos isso, mais rápido do que a gente imagina, essa coisa vai melhorando e vai mudando. Então, quem sustenta tudo isso somos nós, com o nosso silêncio, com a nossa alienação. Você acredita que tem gente que, em nome de Jesus, defende esse tipo de coisa, esse tipo de prática, esse tipo de exploração? Briga. E ainda ainda acredita que Deus vai castigar quem pensa diferente. Porque o Deus dessas pessoas é um Deus de castigo, é um Deus que persegue, é um Deus que, entendeu? Que prejudica as pessoas. O Deus deles é assim, é dessa forma. Principalmente se for em relação e contra os outros. Compreende? Então, isso deveria nos incomodar. Ser cristão é sentir a dor do outro,
Olha que também seria a nossa dor também, né? É sentir a dor do outro. Ah, mas eu estou bem. Você está bem. Tudo bem. E o outro? E o outro? Como é que está? Isso não incomoda, né? Antes de ontem falamos aqui sobre gente que cultua a Deus, indiferente, adoradores que cultuam a Deus, indiferente se tem gente na fila do osso. Isso não é cristianismo não, gente. Isso não é nem sei o que é isso. Indiferença, né? Então, isso deveria nos incomodar. Isso deveria o mundo saber que a gente não concorda. Tudo bem, fomos nós que alimentamos, nós cristãos. Isso aí é fruto de um cristianismo que dominou o mundo, né? Então, esse capitalismo doentio é fruto disso. É tanto que os países capitalistas são justamente os países mais ricos do mundo, são países cristãos, porque foram eles que alimentaram isso, né? Essa ganância. Tudo bem, mas isso não quer dizer que a gente tem que permanecer no erro. A gente pode reconhecer e dizer para o mundo, gente, isso aí não tem nada a ver com Deus, não. Isso é do diabo. E olhe lá se é do diabo, né? Então é uma coisa que temos que estar atentos, porque isso deve, né, nos incomodar. A gente tem que dizer ao mundo, a gente tem que falar para o mundo que isso não tem a ver com a gente, não tem a ver com o que a gente crê, não tem a ver com o que a gente pensa, né? Pelo menos deveria pensar como cristãos, né? Que quer o melhor para todas as pessoas, todas, porque Deus ama a todas e quer o bem de todas, tá bom? Na opinião de hoje, eu queria mencionar algo importante. Hoje na história da humanidade, né? Porque se tornou uma coisa histórica. Tem a questão do terrorismo que as pessoas estão aí divulgando e, né, é o dia de luta contra o terrorismo no mundo, porque o terrorismo é uma coisa ruim, o terrorismo é uma coisa má, etc, né? Então, o que eu queria hoje destacar como opinião é isso aqui, olha. Aliás, antes de falar do terrorismo, deixa eu falar aqui sobre esse projeto. Projeto Atendimentos Sociais. Tá? Nós estamos conversando, né, com o pastor Edemilson Melo, e estamos para iniciar um projeto sobre atendimentos sociais. Aqui explica, olha aqui, psicoterapia e pastoreio a pessoas adoentadas e carentes. Entendeu? A pessoas que estão adoentadas e carentes. Então, estamos nos arrumando, organizando algumas metas, algumas ideias, para que a gente possa desenvolver esse projeto e muitas pessoas sejam beneficiadas com ele. Tá bom? A gente vai orando para que Deus possa ir nos dando luz, para que essas coisas possam se concretizar. Isto também é uma maneira de adorar a Deus, tá bom? É uma maneira maravilhosa de adorar o Senhor Deus. E a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Mas vamos aqui. Está vendo essa imagem? Isso aqui é aqueles 2 prédios americanos, né? Que receberam 2 aviões suicidas e que aconteceu todos aqueles desastres e que quase 3.000 pessoas morreram. Né? Quase 3.000 pessoas morreram. Então, diante disso, aí, aqui, 11 de setembro é dia de lamentar o terrorismo. Sim, não é só 11 de setembro, né? Todos os dias é dia de lamentar o terrorismo. Todos os dias. Mas também, escuta isso. Tá bom? Escuta isso. Mas também é dia de lamentar, mais ainda, os motivos anticristãos que geram o terrorismo. Ninguém
acorda de manhã e diz assim, hoje eu vou explodir um prédio lá nos Estados Unidos. Ninguém, não tem, pode ser a pior pessoa do mundo, não é assim. Há motivos. Por que fizeram isso? Também a gente tem que lamentar esses motivos. Então não é quase 3.000 pessoas. Tem que lamentar também, tudo bem, 3.000 pessoas ou que fosse menos. Ou que ninguém morresse, mas houvesse terrorismo. É motivo de lamentar muito. De termos um comportamento de rejeição grande. O mundo todo tem que se mobilizar nisso. Mas não é só contra isso. Nós temos também que nos mobilizar contra os motivos que geram terrorismo. Por quê? Você vai lamentar os efeitos, mas deixar a causa como se a causa fosse justa. Não. A causa também é prejudicial. E é pior ainda do que a outra. Porque a causa, digamos, ela gera 200 resultados negativos e desses 200, somente 5 é que são colocados em prática. Então, mas ela está gerando muito mais situações. Então, ataca-se a causa para que os efeitos deixem de acontecer. Certo? Então, veja só. 11 de setembro é dia de lamentar o terrorismo, mas também é dia de lamentar, mais ainda, os motivos anticristãos que geram terrorismo. Dia de lamentar a alienação que vivemos. Ontem eu estava vendo o jornal, né, que Estados Unidos está se preparando para o dia do 11 de setembro, porque foi o dia que eles foram atacados e que quase 3.000 pessoas morreram. Então a gente está ali fazendo aquela fé, porque tudo é uma propaganda, viu, pessoal? É tudo uma propaganda para favorecer o mal. Então, a gente diz assim, não, o problema é o resultado, por que fizeram isso? Como é que faz? Que injustiça fizeram isso? Essa é a propaganda. A gente chora com eles, porque fica uma coisa tão emocional, né? E a gente chora. Realmente, que maldade daquele povo que pegou aquele avião e fez isso com aquelas pessoas, né? Então, é dia de lamentar também a alienação que nós vivemos para chorar só pelas vítimas do terrorismo. Esquecendo que os motivos anticristãos de países ditos cristãos, né? Esquecendo que os motivos anticristãos, antibíblicos, de países ditos cristãos, geram muito mais vítimas dentro e fora de suas fronteiras. Muito mais. Os motivos que geram o terrorismo tem matado mais gente do que o próprio terrorismo. É o ódio. Então, ódio gera ódio. Se eu gero ódio em relação a algumas nações, aquelas nações criam ódio contra mim. Aí eles fazem de tudo para me prejudicar, porque eu já gerei ódio neles, né? Então, de países ditos cristãos, geram muito mais vítimas dentro e fora de suas fronteiras. O nosso cristianismo joio, né? O nosso cristianismo joio de ódios e preconceitos e ganâncias é o principal gerador de terrorismo no mundo. Então, precisamos também chorar e lamentar por isso. Não é chorar só pelas vítimas do terrorismo, mas chorar também pelos motivos que nós, cristãos, temos dado para gerar o terrorismo. E eu digo nós, no sentido do cristianismo como um todo. Entende? Porque o mundo lá fora, eles não veem que eu sou diferente dos outros, não. Ele acha que todo cristão é a mesma coisa. Então, é o ódio que eu gero neles. Isso também tem que ser lamentado.
Entendeu? Então, na opinião de hoje, eu queria chamar a atenção para isso, para a gente não cair, né, nessa alienação. A gente chora pelos mortos, né, do terrorismo, pelas vítimas do terrorismo, mas esquecemos que nós, cristãos, é que temos gerado aquilo. Aquelas quase 3.000 almas que estão lá, não foi o terrorismo que matou. Quem matou fomos nós, que geramos ódio nas pessoas, no coração dos terroristas. Se nós amássemos mais, viveríamos mais amor. Tá bom? Esse negócio de dizer que guerra se acaba com guerra não é de Deus. Não é do Senhor. Ontem eu estava ouvindo também um pastor, que é político, um pastor deputado. Ele falando, nós vamos para a guerra, porque se o inimigo quer guerra, nós vamos para... Eu não vi Jesus ali, porque Jesus diz, olha, se bater numa face, dê a outra. Se obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Eu não vi Jesus naquela palavra dele. Mas o nosso cristianismo, esse cristianismo joio nosso, pensa como ele. Guerra se acaba com guerra. Ódio se acaba com ódio. Nada a ver com Jesus. Nada a ver com Deus. Entendeu? Aí depois, veja só, a gente gera essa raiva e esse ódio nas pessoas. Depois a gente sai dizendo que nós estamos sendo perseguidos por causa de Jesus. Não, é por causa de nós não imitarmos Jesus. Porque se imitássemos a Jesus, né, muito menos perseguição e a gente viveria. Mas não, a gente faz o contrário e depois bota a culpa de que estamos seguindo Jesus. Mentira. Nós temos mentido demais. Outro dia eu vi uma historinha aqui falando sobre a melancia. E aí eu peguei e vou juntar. O cristianismo é parecido com a melancia. Né? Como é? O cristianismo, você parece com a melancia. Semente demais. Semente demais. Somos a mãe da mentira nesse mundo. Que vergonha. Que vergonha. Nada a ver com a verdade de Jesus. Não é verdade? Muito bem. Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar um pouquinho e refletir, tá? Não adianta só negar, não. Tem que refletir. Tem que pensar. Será que é verdade o que ele está falando? Não é? Ou é conversa? O mundo está chateado com nossas mentiras, com o nosso falso cristianismo. O mundo está, né, nos suportando. O mundo é muito melhor do que nós, viu? Porque se fosse o contrário, a gente não suportaria, não. Se a gente estivesse no lugar do mundo, a gente já tinha acabado com o cristianismo sobre a face da terra. Mas como o mundo é melhor do que nós, então eles ainda nos suportam neste mundo, com as coisas que a gente é e as coisas que a gente faz e as coisas que a gente deixa de ser e deixa de fazer. Muito bem, vamos aqui para o Facebook. Vamos ver o que é que temos lá no Facebook para a gente conversar um pouquinho. Aqui tem no Facebook, eu coloquei nos comentários, eu coloquei temas. Cadê? Entrou? Escolha um desses, é isso mesmo. Aqui estão temas que as pessoas podem escolher ou qualquer outro tema para a gente, tendo tempo, a gente poder conversar, né, nos nossos cultos. Pelo menos a gente guarda, vai ter um momento para a gente conversar sobre esses assuntos. Aqui atrás tem essa imagem, deixa eu tirar a minha... Pronto. Aqui atrás tem um momento que Jesus foi chamado com os discípulos para tirarem uma foto, né? Então está aqui a foto com todos os discípulos, todos os apóstolos juntos, fazendo pose para a foto, tá bom? É claro que é uma brincadeira, mas ilustra bem a presença de Jesus com seus discípulos. Muito bem, vamos para as postagens. O que é que eu faço aqui? Deixa eu abrir aqui o fundo. Pronto, está aqui, está abrindo o Facebook. Vamos aqui
né? Aqui é o culto de hoje. No culto de hoje nós temos aqui a Neuber Faria Azevedo, que curtiu o nosso culto, né? Então, maravilhoso, Neuber, seja bem-vinda. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver o que é que o dia de hoje nos fala, né? Nos diz qual o comemorativo desse dia de hoje. Bom, o mês, a gente já sabe, é o mês amarelo, né, pela atenção ao suicídio, é o mês verde pela atenção à doação de órgãos e o mês vermelho pela atenção ao coração. Tá? Dia 11 é o dia do árbitro esportivo e da Lei de Defesa do Direito do Consumidor de 1990. É o dia da proclamação da República Rio-Grandense ou de Piratini, 1836, no Rio Grande do Sul. É o Dia Nacional do Cerrado, né? Esse que está pegando fogo aí e não vai parar, né? Não só por causa da natureza, mas também por causa da natureza do ser humano. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males, né? Então, não vamos botar culpa só na natureza, não. É culpa também da natureza do homem, tá? Aí estão as duas, né? A natureza de Deus e a natureza do homem. A natureza do homem é mais perversa. Então, veja só. Nacional do Cerrado, Dia Internacional da Luta Estudantil pela Verdadeira Democracia e contra as mentiras alienadoras do capitalismo de todos os tempos, né? Então, hoje é um dia desses comemorativos, tá? O que mais? Aqui tem um vídeo sobre o Salmo 1, né? Muito interessante. Aqui tem as 10 maiores marcas de um bem-aventurado. Aqui tem os 10 fatos mais marcantes à missão de Jesus Cristo. São vídeos estudos. Aqui tem uma chamada para o culto de hoje, com vários temas que a gente trata durante, né, os dias da semana. Aqui tem um banner sobre igreja é um hospital. Tá? Igreja é um hospital. Se não for hospital, não tem sentido ser igreja. Só para juntar gente, para ficar blá, 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 não. É hospital. É para isso que igreja funciona e existe nesse mundo. Deus não quer dengo. Deus quer testemunho. Por quê? Dengar a Deus, né, muitas vezes até prejudica as pessoas. O que ajuda as pessoas é o testemunho. Sermos luz e sal. Isso é que interessa a Deus. Aqui tem um banner sobre, veja só, aqui você tem, deixa eu ver se dá para ver, tem. Aqui você tem o rico, esse é rico, entendeu? Esse é aquele que pode ficar nessa posição pro resto da vida e continua sendo sustentado, entendeu? Ele pode parar de trabalhar, ele não precisa trabalhar. Rico é assim. Rico não é classe média não é rica, tá? Classe média é esses daqui, ó. Fica aqui fazendo festa pensando que é rico, né? Aqui, ó, tá vendo? Esses daqui são classe média. E aqui, carregando o rico, como também esse daqui, só que não está aqui embaixo tem o pobre. Olha o que é que bota aqui na frente. Esse dinheirozinho aqui, ó, é para enganar. Olha, se vocês trabalharem para mim, me carregarem, melhorarem minha situação, vocês ganham. Então o pobre corre para fazer isso aqui. Escravos, em outras palavras, entendeu? Sempre escravos. É assim que funciona o sistema de Mamon. É o sistema que nós estamos vivendo. Aqui tem a plataforma de serviço, né? O convite para a plataforma do Psicalme. Aqui tem um assunto que tratamos ontem. Eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos fossem 24 horas por dia. Gandhi falando sobre nós, cristãos, né? Chega para ele, cristianismo é que é a verdade. Aí termina de falar, vai lá e faz a mentira. Né? A gente age de maneira diferente do que fala. Aí ele está dizendo, isso aí, né? Eu quero distância desse tipo de coisa que vocês são e do que vocês fazem. Aqui tem outra coisa também que conversamos ontem no culto. Deveria nos incomodar os preconceitos, prepotências, intolerâncias, comportamentos anticristãos que nos silenciamos ou praticamos entre nós
contra nós, o mundo e contra o Evangelho. Tá? Aqui tem aquele rapaz que durante essa semana a gente esteve chamando a atenção quando ele está pregando e pede desculpas às pessoas, né, pelo nosso comportamento anticristão, né, o nosso comportamento de preconceitos contra as pessoas, essa facilidade que a gente tem de julgar e condenar as pessoas. Então ele está pedindo desculpas, né, nos desculpem, nos perdoem por nossa prepotência, né, pedindo desculpas às pessoas. E aqui está o culto de ontem pela manhã, né? Quem foi que temos aqui que curtiram, pessoas que curtiram o culto de ontem? Herotildes, Ivete Espíndola, Lúcia Melo e o Adson Costa. Então esses queridos curtiram o culto de ontem. Deixe-me ver se tem aqui algum assunto que foi colocado para a gente falar. Não temos algum assunto, né? Deixa eu ir aqui para ver se está disponível para a gente. Estávamos falando sobre a graça. Deixa eu ver se abre aqui para a gente ir para um dos aspectos que fala sobre a graça, né, neste momento. Deixa eu ver aqui. Está tentando entrar, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Isso aí, faz parte da internet e faz parte também do computador com suas limitações, né? E a memória às vezes não é suficiente para várias atividades ao mesmo tempo, então termina gerando essa situação. Mas só relembrando sobre a graça, né? A graça é o grande plano de Deus para salvar o maior número possível de pessoas. Tem pessoas que precisam mais da graça do que outras, né? O que é a graça? A graça são várias ações que Deus, né, se propôs a fazer para que nós pudéssemos chegar ao arrependimento, para que nós pudéssemos chegar à santificação, para que nós pudéssemos chegar à salvação em Jesus Cristo. Tá? Então, deixa eu ver aqui sobre dons. Deixa eu ver aqui, graça. Então tem aqui, ó, doutrinas fundamentais, da graça já falamos, o fato de ser gratuito. É gratuito porque, digamos, o preço seria muito alto para sermos salvos. Teríamos que superar muitas coisas, né, em nós para chegarmos a essa eternidade. Porém, é gratuito porque só depende de uma coisa nossa: querer, entendeu? Basta querer que Deus opere em nós e Deus vai operar em nós, tá bom? Então essa é a ideia. Por que é de graça? Porque todas os outros preços foi Deus quem promove, é Deus que age para que a gente seja salvo. Digamos assim, precisam de 1000 passos para ser salvo, né? Para a salvação. O primeiro passo é querer. O segundo passo é ser convencido. Querer, ser convencido. Muito bem. Esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo depende da gente. E os 999 outros passos depende de Deus. É por isso que é de graça, né? É por isso que é de graça, porque é só querer. O resto fica por conta da ação, da sabedoria, da maneira como Deus age com a gente. Tá bom? Então é por isso que é esse sentido de plano da graça de Deus para a nossa salvação. Deixa eu tirar aqui esse... Muito bem. Então tá aqui. Vamos para o nosso momento de oração. Vamos orar. A gente vai orar hoje, sábado, agradecendo porque Ele tem tirado, né? Não tirou ainda totalmente, não. Tem tirado os nossos preconceitos e as nossas prepotências em relação às outras pessoas. Tem tirado, tem conseguido, depois de muito esforço, tirar de nós, apesar de
das nossas teimosias, né? E pedir que a gente possa aceitar, então, cada vez mais as pessoas como elas são. A gente vai orar. Amado Deus, querido Senhor, muito obrigado pelos milagres que Tu tens operado na vida da gente. Muito obrigado pelo Teu imenso amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens nos libertado, Senhor, de nós mesmos em relação a preconceitos, prepotências, orgulhos, vaidades. E cada vez mais estamos livres, cada vez mais livres dessas coisas que nos impedem de viver melhor o Teu amor e a Tua misericórdia. Nós pedimos, ó Pai, que assim, em resultado a isto, nós possamos estar cada vez mais abertos a compreender, aceitar, acolher, respeitar as pessoas que Tu amas do jeito que elas são, da maneira como elas estão. Nós estamos pedindo, agradecendo tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Isso aqui é a nossa oração, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei a oração aqui, não botei ainda não. Aqui nos comentários, né? A gente então agora vai para esse lembrete aqui. Hoje é sábado, então hoje à noite a gente vai ter uma conversa com o Adson a respeito de família, tá? Hoje à noite, 19 horas, lá no Instagram. E está no link número 2 da descrição deste culto, né? É o local onde a gente vai estar com essa conversa com ele. Nos links 13, 14 e 15, você tem 3 cursos, né, que estão mencionados aí para também você dar uma olhadinha em cada um deles. No link 3, você tem os vídeos estudos. Os vídeos estudos, né, que estão disponíveis, né, na internet. E amanhã, domingo, a gente vai estar, além de conversando um pouco sobre casa de apoio, a gente vai estar também como que celebrando, relembrando, né, a ceia do Senhor, revivendo a importância da ceia do Senhor na vida, na existência da Igreja de Jesus Cristo. Tá? Amanhã, então, estaremos aqui 7h30. E hoje, sendo sábado, é um ótimo dia para você repensar sua vida com o seu passado, né? Numerar os momentos bons do seu passado, numerar que eu digo é fazer uma listinha de momentos bons e também uma listinha de momentos não bons, para que você possa dar um ressignificado, lembrando que mesmo os momentos não bons, os momentos ruins, você ainda cresceu muito. Então foram momentos também importantes na sua existência, tá bom? Então que seja um dia especial para você desfrutar ou, né, relembrar e respeitar o seu passado e o seu crescimento com tudo que você já viveu. Na sua rede social, né, divulgue que Deus ama intensamente a todo ser humano. Todo ser humano, sem exceção, né? Deus ama intensamente cada um deles, tá? E que hoje seja um dia maravilhoso e abençoador para você e para todas as pessoas que convivam com você, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou botar uma musiquinha aqui para encerrar. E a gente vai se despedindo. Que Deus abençoe o seu dia, tá bom? Até mais.